Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2020. O título desta série de lições é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O escritor desta série de lições é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 4, que tem por título O Drama de Jó. Veremos nesta lição a série de infortúnios, de problemas, de dificuldades, de desastres que aconteceram na vida do patriarca Jó, operados pelo inimigo das nossas almas, e conforme falamos em aulas anteriores, com o objetivo de fazer com que Jó blasfemasse do seu Deus. O textuário da lição está no livro de Jó, capítulo 2, versículo 21, e nos diz: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já para a verdade prática nós temos, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Para a leitura bíblica desta lição, temos dois textos do livro de Jó. O primeiro texto no capítulo 1, versículos do 13 ao 22, e o segundo texto no capítulo 2, no versículos 6 ao 8. Acompanhe a leitura, por favor. Jó, capítulo 1. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora, meus irmãos, Jó capítulo 2. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Como objetivo geral da lição, meus irmãos, nós temos mostrar que Jó manteve a fidelidade a Deus. Já como objetivos específicos, como temos 3 tópicos neste texto, temos 3 tópicos também de objetivos específicos. Para o tópico primeiro temos revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Já para o tópico 2, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. E finalmente, para o tópico 3, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Antes de iniciarmos a lição propriamente dita, como de costume, gostaria de lembrar aos irmãos que aqueles que quiserem fazer o download das notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo, o link estará logo abaixo deste vídeo na descrição. Se você está assistindo o vídeo através do nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo do vídeo ali na nossa página. Isto posto, meus irmãos, vamos para a introdução. A aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante.
As perdas que Satanás impôs a Jó foram elevadíssimas. Ele perdeu tudo. No livro de apoio encontramos um rabino que afirma que Jó foi a pessoa que mais sofreu em toda a humanidade. Eu discordo dessa afirmação deste rabino, tendo em vista que a Bíblia nos dá a entender que a pessoa que mais sofreu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor se entregou naquela cruz do Calvário para poder trazer salvação para nós. E ele experimentou escárnio, ele experimentou bofetadas, ele experimentou tantos sofrimentos. E o maior deles, meus irmãos, segundo a Bíblia diz, foi que ele se sentiu no momento de maior angústia e dificuldade. Ele se sentiu abandonado por Deus. Por quê? Porque naquele momento Cristo havia tomado sobre si os pecados de toda a humanidade. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Cristo, naquele momento, na cruz do Calvário, estava com o pecado de toda a humanidade sobre si. E ele fez uma lamentação diante do seu Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Significando então, meus irmãos, que naquele momento ele estava se oferecendo e estava sozinho, separado de Deus. Então, por mais que Jó tenha sofrido, por mais que Jó tenha passado grandes e terríveis dificuldades, a pessoa que mais sofreu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente para nos dar esta oportunidade, a oportunidade que temos hoje de andarmos, de trilharmos o caminho da salvação e podemos dizer que somos filhos do Deus Altíssimo. Então, por mais que Jó tenha sofrido, Cristo sofreu muito mais do que ele. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre e moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Meus irmãos, junto com as perdas familiares, financeiras e físicas, Jó também sofreu desprezo e abandono social. Jó passou de uma posição de honra e reconhecimento na sociedade para uma posição de desprezo. Inclusive, ele se tornou um marginal naquela sociedade, ou seja, alguém sem valor, alguém que não conseguia mais interagir em sociedade por causa das enfermidades que se abateram sobre ele. Então vejam, meus irmãos, que situação terrível Jó passou. Saiu de uma situação de honra para uma situação de desprezo e passou a ser um marginal naquela sociedade. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Realmente, queridos irmãos, nós vemos no livro de Jó que tudo aquilo que ele passou foi terrivelmente doloroso. E nesta lição nós justamente passaremos por todas estas etapas, por todas as etapas de perdas deste homem, deste servo fiel a Deus. Que tudo isso, meus irmãos, produz em nosso coração uma profunda reflexão. Refletir como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo desta lição. Os irmãos verão que, na realidade, nós não estudaremos como Jó reagiu, e sim, na maior parte dessa lição, nós veremos praticamente apenas tudo aquilo de ruim que aconteceu com este homem de Deus. Já o ponto central nos diz: o sofrimento se abate sobre o justo. Aqui, queridos irmãos, temos uma verdade espiritual. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Isso significa que as aflições, os problemas e as dificuldades podem se abater sobre qualquer pessoa, sobre qualquer habitante desta terra, e mesmo nós sendo servos de Deus, não estamos livres de passarmos por dificuldades. Na realidade, conforme eu mencionei, o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque como Cristo venceu as aflições do mundo, Deus também nos dará a vitória sobre todas elas. Chegamos então, meus irmãos, agora ao tópico 1, que nos diz:
a tragédia de natureza econômica. Subtópico 1. O sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente. Conforme vimos na lição de número 2, meus irmãos, Jó se destacava em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção desta imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas em grande quantidade de animais e servos a serviço dele. Então veja o que o comentarista diz, que a prosperidade de Jó era medida de acordo com as suas posses. E a comprovação de tudo isso está ali em Jó, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler esse texto na Almeida Revista e Corrigida. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. É interessante notar que no livro de apoio, o comentarista traz uma comparação dizendo que as riquezas que Jó possuía na sua época podem ser comparadas à soma das riquezas de 3 bilionários norte-americanos, que seriam Bill Gates, Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, e Ross Perot. E aqui, meus irmãos, no texto, o comentarista faz uma análise de forma separada de tudo aquilo que Jó, das atividades econômicas que Jó praticava. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Desta forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Vejam, meus irmãos, que Jó praticava já na sua época uma regra que os economistas e administradores defendem hoje, que seria a diversificação de investimentos. Os recursos financeiros de Jó, ou seja, o dinheiro de Jó, não estava aplicado em uma única atividade. Jó diversificou os seus investimentos, Jó diversificou os seus negócios, isso nos mostrando que ele tinha uma grande visão de negócio. Ele realmente era um empreendedor, ele realmente tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Subtópico 2, o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço, demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudá, encontrada somente em Jó e em Gênesis 26:14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Vejam então, queridos irmãos, que o comentarista interpreta aqui que as 500 juntas de bois que Jó tinha era um sinal claro de que ele era um grande agricultor. Porque vejam, 500 juntas de bois significa 1.000 bois, porque cada junta tem 2 bois. 500 juntas de bois, 1.000 bois, nos mostra então que, ou nos dá uma indicação forte de que Jó era um grande agricultor, tinha grandes fazendas, grandes culturas, grande espaço de terra para plantar. E para isso ele se utilizava das 500 juntas de boi. Outra coisa, em relação a esta palavra nômade. Nômade são aquelas pessoas que não tinham endereço fixo. E naquela época de Jó, eram pessoas que moravam em tendas. E, sendo assim, eles não eram proprietários de terras. Os bois e, da mesma forma, as ovelhas ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isto fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então vemos aqui então um mapeamento. O comentarista fez um mapeamento das atividades econômicas de Jó, falando dos seus camelos, falando das suas jumentas, falando das suas juntas de boi, enfim, tudo aquilo que Jó tinha economicamente falando. Ele fez um mapeamento para nos mostrar a intensidade dos desastres que se abateram sobre a vida de Jó. Vamos agora para o subtópico 3, o ataque do diabo na esfera comercial.
Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. E aqui então vemos o início dos desastres sobre a vida de Jó. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota, ou seja, a falência. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. De acordo com o que nós lemos na leitura bíblica em classe, Jó recebeu 4 notícias por 4 funcionários diferentes. Então eles disseram, né, eles informaram a Jó, tudo foi na sequência. Então, não foi, por exemplo, um acontecimento hoje, um outro acontecimento amanhã, um outro acontecimento dali 3 dias, não. Foram todos os acontecimentos na sequência. Enquanto um estava terminando de falar, chegava um mensageiro para informar um outro desastre. Então vejam que Jó sofreu a perda de tudo aquilo que ele tinha, economicamente falando, e também em relação à sua família, praticamente no mesmo momento. Ele ficou sabendo de tudo isso praticamente no mesmo momento, porque a Bíblia fala que os mensageiros vieram até ele, veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro e depois veio o último que falava a respeito dos seus filhos. Todos eles praticamente na sequência, falando para Jó, né, informando, trazendo as trágicas notícias a respeito do que tinha acontecido com tudo aquilo que Jó tinha. Então, não foi assim algo espaçado, mas sim foi algo simultâneo. Tudo aquilo que aconteceu com Jó, todos aqueles problemas foram anunciados para ele praticamente de forma simultânea, um após o outro. E um outro ponto, não posso dizer interessante, né, mas de todos os funcionários que Jó tinha, porque a Bíblia, nós lemos na Bíblia, né, que ele tinha muitíssima gente ao seu serviço, sobraram apenas 4. De todos aqueles funcionários, só sobraram 4. Subtópico 4, o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Então vejam, conforme nós mencionamos, todos esses desastres aconteceram de forma simultânea. Na realidade, todos juntos. Porém, os avisos que chegaram a Jó foram na sequência, porque não daria também para 4 pessoas ficar falando ao mesmo tempo. Então ele recebeu a primeira notícia, a segunda notícia, a terceira notícia e depois a 4ª notícia, fechando, né, aquele ciclo de terríveis desastres na vida daquele homem de Deus. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. E aqui, meus irmãos, temos o desfecho dessa primeira parte, onde o inimigo atuando para fazer com que Jó blasfemasse de seu Deus. O objetivo do inimigo era justamente isso, causar desequilíbrio em Jó. E nós vemos que, mesmo sofrendo tão grande problema, mesmo sofrendo tão grandes perdas, Jó permaneceu na sua fidelidade, na sua crença ao Deus Todo-Poderoso. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Vejam, meus irmãos, que esta é uma ponderação interessante. Existe uma mania, né, podemos dizer, entre aspas, uma mania. Existe um senso comum entre muitos cristãos de que tudo aquilo que acontece de errado nas nossas vidas é culpa do inimigo das nossas almas. Nós temos que entender que nem sempre tudo é culpa dele. Nem sempre os problemas que nós estamos enfrentando, ou que nós enfrentamos na nossa vida, é culpa direta do inimigo. Porque muitas vezes pode ser algo que nós estamos colhendo porque plantamos lá atrás. Aqui o comentarista cita a questão de, por exemplo, de má administração dos negócios. É possível que alguém entre nos negócios, mas seja um mau administrador. Seja alguém que não tenha cuidado, não tenha planejamento.
E aí não se pode colocar a culpa no inimigo por causa de um negócio que quebra, por exemplo, ou então, como nós estamos vivendo hoje, na pandemia. Quem poderia imaginar que o mundo todo passaria por um período tão difícil economicamente falando? Muitas e muitas empresas quebraram. E não foi por conta de má administração, foi por conta da condição econômica, da condição de pandemia, da condição de isolamento social que nos foi imposta por causa dessa doença, deste mal que assolou o mundo todo. Então vejam, nem tudo é culpa direta do nosso inimigo. Mas uma coisa eu gostaria de deixar claro para os irmãos. Nós precisamos, meus irmãos, tomar cuidado com aquilo que estamos plantando no reino espiritual. Gostaria de ler com os irmãos o texto de Oséias, no capítulo 8, versículo 7, na parte A, que nos diz, na Nova Almeida Atualizada: porque semeiam ventos e colherão tempestades. Então vejam, muitas vezes o que nós colhemos na nossa vida é fruto daquilo que nós plantamos lá atrás. Que os irmãos entendam, meus irmãos, a colheita, a semeadura, o que nós semeamos é opcional, ou seja, eu escolho o que eu semeio, você escolhe o que você está semeando. Então, a semeadura, o que nós estamos semeando é opção, é escolha nossa, nós é quem escolhemos o que nós semeamos. Porém, a colheita é obrigatória. De acordo com a semente que nós semeamos na vida, nas nossas atitudes, no reino espiritual, enfim, de acordo com as sementes que nós lançamos, é a colheita que nós receberemos. Então, nós escolhemos o que plantamos, mas somos obrigados a colher o resultado dessa plantação. Semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Que nós possamos, meus irmãos, estar bem atentos a tudo isso. Pois muitas pessoas estão colhendo terríveis problemas por conta de algo errado, algo ruim que plantou lá atrás em sua vida. Então, nem tudo é culpa do inimigo. Muitas vezes as pessoas sofrem por sua própria culpa. Que Deus nos dê da sua graça. Chegamos agora no tópico 2, tragédia de natureza familiar. No tópico 1 nós analisamos então as perdas financeiras, agora nós vamos olhar a questão da perda familiar. Subtópico 1, filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um dia, ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Nós vemos isso nos versículos 18 e 19. Não haveria nada mais trágico do que este acontecimento. Perder um filho é calamitoso, é uma calamidade, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Nós vemos, meus irmãos, pelas Escrituras, que Jó tinha um grande zelo pelos seus filhos. Nós vemos que ele se preocupava com os seus filhos e com a vida espiritual de cada um deles, a ponto de, segundo a Bíblia Sagrada, ele fazer um sacrifício para cada um dos seus filhos, porque ele temia que seus filhos tivessem no seu coração blasfemado contra Deus. Tudo isso nos mostra que Jó tinha realmente um grande apreço, um grande amor, um grande cuidado pelos seus filhos. E existe um adágio, um ditado, um costume entre todos nós aqui fora que diz que o normal é um filho sepultar o seu pai. Porém, quando o pai precisa sepultar o seu filho, é uma coisa muito, muito, muito dolorosa. Se o pai sepultar um filho é doloroso, imagine, meus irmãos, sepultar todos, 10 filhos de uma vez. 7 homens e 3 mulheres. Foi, meus irmãos, com certeza, certamente, foi uma dor terrivelmente grande no coração daquele homem de Deus. Além de ele perder as suas posses, além de ele perder os seus recursos financeiros, ele também perdeu os seus filhos. Muito sofrimento, muita angústia no coração daquele homem de Deus. E tudo isso para tentar fazer com que ele blasfemasse do Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2, esposa.
A frase "amaldiçoa a Deus e morre", atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Neste caso, ela, de fato, estaria dizendo: você continua aí com sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir um sentido ao texto o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra este entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma este fato. Na realidade, meus irmãos, conforme citamos na aula passada, apesar de que não encontramos referências diretas à ação de Satanás a partir do capítulo 3 do livro de Jó, nós vemos que o inimigo das nossas almas estava influenciando todas as pessoas que estavam ao redor de Jó, porque ele queria atingir o seu intento. Nós veremos durante esse trimestre como os abre aspas, amigos de Jó foram influenciados a acusá-lo, a falar coisas terríveis contra aquele servo de Deus. E com a esposa de Jó não seria diferente. No meu entendimento, e de acordo com, não o livro de apoio, mas aquele outro livro que eu comprei a respeito de Jó, existem muitos comentaristas que dizem que aquilo que aconteceu com a vida da esposa de Jó foi tão somente por influência do inimigo das nossas almas, porque ela havia já desistido de acreditar em Deus, ela havia já desistido de esperar no Deus Todo-Poderoso. E o inimigo se utilizou da fragilidade dela para tentar mais uma vez fazer com que Jó desistisse e pecasse contra o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos aqui de forma subjetiva, mais uma vez, o inimigo tentando atingir os seus objetivos e desta forma se utilizando da esposa de Jó, a única, abre aspas, que lhe havia sobrado. Isso nos dá a entender também, meus irmãos, que ele foi abandonado de uma certa forma pela sua esposa. Não digo abandonado, divorciado, esse tipo de coisa, mas a sua esposa não estava mais junto com ele, porque aconselhou que ele amaldiçoasse aquele Deus e morresse por conta de todos aqueles infortúnios, aqueles desastres, aquelas calamidades que estavam se abatendo sobre a vida de Jó. Subtópico 3, o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado destes ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque ao Senhor em estudo e devoção. Na realidade, meus irmãos, no meu entendimento, nós não podemos ser tão genéricos assim a respeito de falar sobre um vento. Aqui na lição, este vento causou destruição física sobre a vida dos filhos de Jó. O vento derrubou a casa e os destruiu, os matou. Porém, em relação às nossas famílias, o vento é inevitável que venha. Se nós olharmos o que o Senhor Jesus Cristo disse ali no Mateus, se não me engano, capítulo 7, a respeito dos alicerces. Aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica é como aquele que construiu, firmou a sua casa sobre a rocha. E na ilustração, na parábola, o Senhor Jesus Cristo disse: e vieram os ventos, e vieram as tempestades, e combateram contra aquela casa e não caíram. Já aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica, não a põe por obra, é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram, da mesma forma que as lutas vieram sobre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, as lutas vieram também sobre aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Porém, como ele não tinha fundamento, a casa caiu, a casa se desmoronou. Então é importante nós não generalizarmos a questão. É importante nós, na nossa família, valorizarmos o quê? É justamente essa questão de ouvir, de praticar, de obedecer à palavra de Deus. Porque fazendo isso, meus irmãos, nós estaremos construindo alicerces firmes.
E no momento em que a luta e a dificuldade se apresentar diante da nossa vida, nós estaremos fundados, nós estaremos apoiados em Cristo Jesus, que é a rocha eterna. Então, os ventos virão. Infelizmente, ventos baterão à nossa porta, dificuldades baterão, nos atingirão durante a nossa caminhada para Jerusalém Celestial. Mas é importante nós estarmos fundados, fundamentados em Cristo, que é a rocha, porque por mais que as lutas, por mais que as tempestades nos atinjam, nosso fundamento, a nossa base, o nosso alicerce em Cristo Jesus permitirá que nós permaneçamos de pé na sua presença. É muito importante, meus irmãos, não apenas em relação à nossa família, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós termos uma vida de devoção, nós termos uma vida de amor e de serviço ao Senhor. Porque fazendo isso, as bases, as estruturas, o alicerce formado através dessas atitudes nos permitirão estar de pé e vencer todas as dificuldades e todas as lutas que se nos apresentarem. Chegamos agora ao tópico 3, tragédia de natureza física e psicológica. Subtópico 1, o diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Aqui, meus irmãos, chegamos ao que alguns escritores dizem, de segundo round. O que é um round? Vocês lembram das lutas de boxe? Primeiro período de luta, depois segundo período de luta, depois terceiro período de luta, que são chamados rounds. Aqui, neste caso, nós estamos vendo a segunda fase, o segundo round da luta entre Satanás e Jó. Porque no primeiro round, Satanás tocou nas suas posses, nas suas finanças, na sua família. Porém, Deus não havia permitido que o diabo tocasse na vida, na saúde, no corpo de Jó. E agora, como o inimigo se viu numa situação de derrota no primeiro round, ele apelou novamente diante do Senhor e jogou mais uma situação. E o próprio inimigo disse, pele por pele foi a expressão que ele usou. Vamos ler o que diz ali no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 4, na Almeida Revista e Corrigida. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Vejam então, percebam então, meus irmãos, a teologia do nosso inimigo. Mais uma vez, ele afirmava diante de Deus que Jó servia ao Senhor apenas por interesse e que Jó consideraria a sua vida mais importante do que o seu amor a Deus. Mas nós vemos, meus irmãos, que o inimigo se enganou mais uma vez. Leamos o que Jó disse no seu livro, no capítulo 13, no versículo 15, a parte A, na Almeida Revista e Corrigida. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Vemos então, meus irmãos, que para Jó, a sua obediência a Deus era mais importante do que a sua própria vida. Leamos o que o Senhor Jesus Cristo disse, ou nos orientou em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, na parte C, na Almeida Revista e Corrigida. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, seja fiel, mesmo que isso te leve à morte, e você receberá como recompensa a coroa da vida. Meus irmãos, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nós devemos amar o nosso Senhor, o nosso Deus, a Trindade Santa, mais do que até a nossa própria vida. Porque fazendo isso, nós herdaremos uma excelente herança, nós estaremos com Cristo no céu, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que forem fiéis. Subtópico 2, saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas.
essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Meus irmãos, a Nova Almeida Atualizada descreve estas feridas que Jó recebeu como tumores malignos, que estavam, conforme a Escritura diz, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Ou seja, Jó recebeu feridas por toda a extensão do seu corpo. E não eram apenas feridas, abre aspas, comuns, eram tumores malignos. E a Bíblia nos dá a entender que esses tumores, além de serem purulentos, né, de expelirem pus, coçavam terrivelmente. Então vejam a situação. Jó, além de estar ferido, além de feridas pelo seu corpo inteiro, essas feridas purulentas ou destilando pus, e além de tudo isso, além da dor, do desconforto e tudo mais, ainda ele sentia terríveis coceiras nessas feridas, a ponto de que a Bíblia fala de ele pegar um caco de telha para poder raspar as suas feridas. Esse raspar das feridas era justamente ele tentando coçar, de tamanha aflição que ele sentia por causa das coceiras que estavam ali naquelas feridas. Ele ia para o Monte de Cinzas, no hebreu Masbala, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Trágico. Meus irmãos, segundo Warren Wiersbe, neste local onde Jó estava era depositado o lixo e os excrementos da cidade para serem queimados. E neste lugar viviam os rejeitados da cidade, que pediam esmola a todos aqueles que passavam por ali. Na pilha de cinza daquele lugar, os cães lutavam, brigavam por alimentos. E todos os excrementos da cidade eram lançados ali para serem queimados. Então vejam que lugar imundo, terrivelmente imundo. Vejam então, meus irmãos, que além da saúde física, da saúde, enfim, além de todas as situações que Jó estava passando, situações terríveis da sua saúde, estava enfermo, estava ali com feridas, estava com coceiras, enfim, estava em profunda dor. Ele foi obrigado a ir para este lugar, porque ele havia sido rejeitado, ele havia sido, vamos dizer assim, ele não podia mais viver em sociedade por causa daquelas enfermidades, por causa daquelas feridas. Ele foi rejeitado e precisou ir para este lugar. Jó foi completamente marginalizado, ele perdeu tudo o que tinha, até, abre aspas, a dignidade. Por quê? Porque ninguém mais o aceitava porque ele era um homem doente. Ninguém mais o aceitava porque ele tinha feridas no seu corpo. E ele mesmo não queria ficar na cidade porque ele se sentia, de uma certa forma, imundo. A Bíblia diz que ele se sentava na cinza, ou seja, ele mesmo foi para este lugar, foi rejeitado pela sociedade e ele mesmo foi para este lugar. Lugar imundo, lugar onde tinha os desprezados, os escarnecidos. E Jó ficou ali, meus irmãos. Passou ali o seu período de provação, neste lugar tremendamente imundo. Subtópico 3, saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Conforme nós comentamos, meus irmãos, Jó passou por sofrimentos inimagináveis até então. Jó estava confuso, sofrendo completo isolamento social, passando por uma dor e um sofrimento terrivelmente grande e habitando num ambiente imundo e degradante, sendo, além de tudo isso, rejeitado por todos. Meus irmãos, por muito menos que isso, a maioria das pessoas experimentariam, entrariam num estado de depressão profunda. Mas conforme o comentarista mencionou, nós não temos evidências claras, evidências bíblicas claras a respeito dessa questão de que Jó tenha entrado, tenha realmente sucumbido ante a depressão. Apesar de que muitos comentaristas afirmam que Jó realmente entrou em depressão. Mas nós não encontramos evidências claras, evidências bíblicas claras a respeito disso. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer esta dedução.
mas já no início da sua fala é possível perceber este fato, que se dá lá em Jó, no capítulo 3, versículos de 1 ao 14. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Conforme eu mencionei, meus irmãos, muitos estudiosos defendem que realmente Jó entrou em depressão. Ele havia perdido quase tudo que um homem poderia perder. Ele perdeu a riqueza, seus meios de sobrevivência, seus empregados e até os seus filhos. E se tudo isso não bastasse, meus irmãos, ele também perdeu a sua saúde. E um fato bastante comovente na história de Jó é que, apesar de todos estes infortúnios, todos esses desastres que acometeram sobre a vida dele, ele não abandonou a sua fé em Deus. E mais, ele reconheceu que Deus era o único que poderia fazer algo pela sua vida, que Deus é aquele que estava no controle de todas as coisas. Vejamos o que Jó diz no seu livro, no capítulo 19, versículo 25, na Almeida Revista e Corrigida. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Então, meus irmãos, vejam que lição tremenda. Jó, como nós vimos durante essa lição, perdeu tudo, riquezas, perdeu filhos, perdeu o apoio da esposa, perdeu saúde, perdeu tudo. Mas ele se apegou à sua confiança, à sua fé no Deus Todo-Poderoso. E disse, conforme nós lemos, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Estamos chegando, meus amados irmãos, ao final desta lição. Vamos para a conclusão. Nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Meus irmãos, se analisarmos com profundidade tudo isso que aconteceu com a vida de Jó, nós veremos que o inimigo das nossas almas estava procurando o tesouro de Jó. Como assim o tesouro de Jó? A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Esse texto está em Mateus capítulo 6, versículo 21. E o que significa esse texto de onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração? Significa, meus irmãos, que o nosso coração estará naquilo que nós consideramos de maior valor. O inimigo inicialmente quis dizer a Deus que o tesouro de Jó estava nas suas posses e na sua família. Deus permitiu que o diabo tirasse as posses e a família de Jó. Porém, o tesouro de Jó não estava nestas coisas, apesar de que, conforme nós mencionamos, Jó prezava, amava muito seus filhos, porém, para a vida de Jó não era o mais importante. No segundo round, na segunda tentativa, o diabo quis mostrar que o tesouro de Jó estava na sua própria vida, na vida de Jó, pelo seu amor à sua própria vida. Porém, mais uma vez, Jó demonstrou para o diabo e para todos nós que o tesouro dele não era a sua vida, o seu bem-estar físico, mas o tesouro de Jó era o seu relacionamento com o seu Deus. Meus irmãos, isso nos faz meditar profundamente. Onde está o nosso tesouro? Onde está aquilo que nós mais valorizamos nas nossas vidas? E nós só seremos vitoriosos quando nós depositarmos ou quando nós considerarmos o nosso Deus como sendo o nosso maior tesouro, o nosso relacionamento com Deus, aquilo que é mais importante nas nossas vidas. A Bíblia diz assim: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas.
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O nosso Deus, meus irmãos, tem que ser o bem mais valioso. O nosso relacionamento com Deus tem que ser o nosso tesouro. Aquilo que nós guardamos e prezamos como o mais valioso nas nossas vidas. Família é importante sim, filhos são importantes sim, saúde é importante sim, porém, meus irmãos, nada pode ocupar o primeiro lugar, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Conforme mencionamos, o diabo estava procurando qual era o tesouro na vida de Jó, e Jó mostrou para ele que o tesouro na sua vida era o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Que nós, meus irmãos, possamos meditar e pensar a esse respeito. Onde está o nosso tesouro? O que é que nós consideramos o mais importante nas nossas vidas que nós não podemos perder? Que se isso seja, que este mais importante seja a nossa comunhão com Deus. Paulo disse que considerava como perda todas as coisas, para que pudesse ganhar a Cristo, o seu bem mais precioso. Que o Senhor, meus amados, nos abençoe. Semana que vem estaremos de volta, se Deus assim o permitir, para a aula de número 5. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pelas suas orações e pelo seu apoio. Que o Deus Todo-Poderoso venha recompensar a sua vida de uma forma maravilhosa. Deus abençoe, graça e paz.